Boa noite a todos. Estamos dando início aos trabalhos da terceira mesa do Simpósio Rumos Arte Cibernética. Essa terceira mesa tem como título A Arte Hacker e do Algoritmo. A gente achou que as pesquisas dos dois Daniéis, eles são xarás, tinham algum ponto de convergência. Então, a gente decidiu montar essa mesa. Aqui, à minha esquerda, é o Daniel Ferreira, e ele foi contemplado de Rumos Pesquisa, que é uma das carteiras desse programa de fomento do Itaú Cultural. E ele foi contemplado com um projeto acadêmico, cujo título é O Processo Criativo e as Poéticas Digitais no Contexto dos Estudos de Software. Já o Daniel de Souza Neves Ora, à minha direita, tem uma pesquisa que foi contemplada também, chamada A Arte e Hackeamento. Então, nós vamos estar desenvolvendo essa noite uma pequena discussão em cima desses projetos artísticos que se valem de algoritmo e ou de transformação de código. Ou seja, o algoritmo realizado do zero ou a transformação dele. Queria lembrar que esse evento está sendo transmitido online no site do Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. As pessoas que estão assistindo online podem fazer perguntas por e-mail. Elas serão encaminhadas para mim no final da mesa, assim como as pessoas que estão presentes aqui também podem fazer perguntas por escrito, que eu também vou ler todas as perguntas aqui para os palestrantes da noite. Então, sem demorar muito mais, eu passo a palavra para o Daniel Ferreira. Obrigado. Obrigado aí aos presentes, ao convite, ao apoio do Rumos ao meu projeto. Eu vou apresentar, está na tela já, apresentar um projeto de pesquisa, chama Processo Criativo às Poéticas Digitais, como o Guilherme já acabou de falar. É orientado pelo professor Gilberto dos Santos Prado, na ECA, na USP. E eu não vou falar do projeto inteiro aqui, que até o tempo é curto, né, mas eu vou dar uma ideia de qual que é o tema que a gente aborda nessa nossa pesquisa. Então, aqui, por que as poéticas procedurais? A ideia das poéticas procedurais são as manifestações artísticas que a expressividade, a poética do artista está baseada na noção da proceduralidade do meio, que é uma coisa única do meio digital. Então, e na autonomia em decorrência também. E isso independente do suporte ou forma de exibição da obra final. Então, você tem obras poéticas procedurais que estão em suporte, pode ser uma impressão, um pôster, uma coisa, ou um próprio computador rodando a obra. Tudo isso você pode chamar de poéticas procedurais, desde que essa tenha sido a origem da obra. E aí, na pesquisa, a gente apresenta essas poéticas procedurais e trata duas reflexões que nós consideramos as principais no nosso enfoque. A primeira é, através das poéticas procedurais, é possível realizar um olhar sobre o pensamento artístico. Então, o que é isso? As poéticas procedurais, por conta de ser uma descrição que o artista está descrevendo através do algoritmo qual que é a intenção ou a expressão dele, isso acaba sendo um tipo de autorreflexão para o artista. Então, isso pode ajudar a pensar um pouco sobre o pensamento artístico. Não só o pensamento artístico de um artista específico, quanto, de uma maneira geral, o pensamento humano artístico. E a segunda reflexão, que é sobre o meio digital como forma expressiva independente. O que seria isso? A noção de que o meio digital ainda é pouco explorado, verdadeiramente, de maneira verdadeiramente expressiva, assim como
outras artes levaram tempo até amadurecer como uma forma expressiva. O meio digital, evidentemente, tem obras realizadas em meio digital que são relevantes artisticamente. Isso não tem a ver com mérito artístico ou qualidade. Tem a ver só com a linguagem e como ela está sendo explorada de uma maneira expressiva. Então, eu vou acabar falando mais, mostrar mais os exemplos para poder usar eles para explicar a ideia, ao invés de passar por todos os tópicos que a gente passa na pesquisa. Eu acho que é mais. Então, a primeira obra que eu quero mostrar aqui é o Aaron, que é do Harold Cohen. O Harold Cohen era um pintor e ele se interessou por inteligência artificial e começou a mexer com programação e criou o Aaron, que é um sistema computacional de geração de imagens. Esse é o nome que ele dá, né? Na verdade, ele cria pinturas, quadros, mas ele chama de sistema computacional de geração de imagens. Então, o que acontece? O Harold, que é o autor, ele criou esse algoritmo que, de certa forma, cria como o Harold criaria. Então, ele tem, de certa forma, o estilo do artista no seu algoritmo e ele gera essas imagens. Então, sei lá, ele pode dizer que quando eu desenho um corpo humano, eu faço esse tipo de traço, eu gosto de usar tal composição. Tem várias composições, estou mostrando só uma imagem, mas são bem variadas as composições, né? Então, o Cohen, ele não só quer criar essas obras de arte, quanto ele quer suscitar reflexões sobre o ato criativo. Então, tem várias perguntas aí que podem vir disso, né? Então, até que ponto esse quadro é de quem criou o Aaron, até que ponto é do Aaron, do sistema computacional, e assim por diante. As cores, na verdade, são do Harold. Ele pinta em cima dos desenhos que o Aaron faz. Mas, bom, vamos ver outro exemplo. O meu PPT está ao contrário, mas eu já chego lá. O outro exemplo é o Facade, do Michael Matheus e do Andrew Stern. O Facade é considerado atualmente como uma representação de inteligência artificial mais bem sucedidas por conta em vários aspectos ele se destaca, apesar de esse é aquele problema de quanto mais realista você fica, mais você percebe que não é real. Então tem esse problema. Ele não é um jogo, ele é uma narrativa procedural que se chama. Então esses são os dois atores, né? Que você chega na casa deles e eles te convidaram para uma visita e você conversa com eles, só que eles são um casal que eles estão brigando, então você tem que conversar com eles. Se quiser, você pode tentar conversar com um sobre o outro, e é bem complexa a interação, só que por ser tão complexa, você acaba chegando facilmente em algum ponto esquisito, alguma coisa, alguma coisa que soa que não soa realista, e aí isso trouxe muitas críticas. No meio acadêmico é muito respeitado, mas as pessoas jogam e falam que é esquisito, que as pessoas não se comportam de uma maneira correta e tudo mais. Mas é um projeto extremamente relevante para a área de inteligência artificial e de narratividade procedural. Outro, eu não vou poder falar de todos. Esse é um exemplo de demoing de um grupo, um coletivo de demoing. Esse é um caso interessante. Esse é um jogo chamado Braid. O autor dele chama Jonathan Blow. Ele é um jogo tradicional. Quem conhece jogos de videogame, Super Mario e jogos de plataforma, é o mesmo mecanismo. A diferença é que ele tem um mecanismo específico do jogo, que é a de reversão no tempo, né? O personagem ele está jogando, ele morre, aí ele pode voltar no tempo e continuar o jogo. E isso poderia ser um mecanismo como outro qualquer, simplesmente um jogo. Só que, nesse caso, ele insere na história, não só na história, na narratividade, mas também na expressividade que ele está querendo transmitir pelo jogo. Ele insere esse mecanismo de jogo. Então, o que tem a ver? Ele está atrás da princesa, não sei, da pessoa amada dele, só que ela largou ele, isso não sabe. É uma história confusa que vai decorrer, e no final do jogo, eu vou contar o final do jogo, quem não quiser ouvir, tampa os ouvidos. Ele encontra a princesa lá e salva ela das garras do inimigo e vai caminhando para encontrar com ela, mas de repente o tempo começa a voltar e ele descobre que, na verdade, ela está escapando dele e o inimigo é que está salvando ela dele. Então, o que acontece? O jogador ele se sente, né, numa situação que dificilmente poderia ser transmitida da mesma maneira através de outra mídia, talvez através de texto ou de filme, cinema, que são mídias estáticas, né? Não necessariamente
o impacto seria menor, ou não é uma questão disso, mas é uma questão de natureza. É um tipo de expressividade que é única e que só pode acontecer em meios digitais. Então, isso é um exemplo de... Nesse caso, é um jogo. Então, isso é principalmente um jogo. Ninguém vai comprar isso porque gosta de histórias e gosta de... principalmente quem gosta de jogar. Mas esse é um aspecto bastante forte nesse jogo. Então, esse é o nome do autor, né? Está aparecendo tudo. Tá. Eu vou pular algumas coisas, até por questão do tempo. Aqui é uma ferramenta utilizada para composição coreográfica de uma companhia de dança chamada Random Dance. O coreógrafo coloca os movimentos, o tipo de composição que ele costuma fazer no aplicativo. O aplicativo ajuda ele a criar a coreografia, então acaba virando um parceiro criativo que é ele mesmo, só que de uma maneira indireta. E esse é um caso, na verdade, a gente categoriza os diferentes tipos diferentes manifestações e ferramentas de poéticas procedurais. E nesse caso seria o aplicativo procedural sendo usado só como uma ferramenta. Ele não é usado para produzir o produto final, mas ele é uma ferramenta no meio do processo. Eu vou tentar. São outros exemplos, live coding. Então, rapidamente, a estrutura da dissertação da nossa pesquisa. Primeiro, a gente trata sobre a mente e a máquina, que são os dois elementos que a gente, os dois participantes do processo. Na mente, o principal elemento que faz a ponte para a máquina é a noção de que a mente humana ela é naturalmente formalizadora, né? A gente está o tempo todo formalizando o mundo em diferentes níveis de abstração, e a ferramenta, as ferramentas e posteriormente a máquina digital dão segmento, reproduzem e amplificam esse processo. E a gente chega na máquina digital, vista como gesto humano depositado, como diz o Simondon, e o principal aspecto dela, que é o aspecto procedural, a partir da Janet Murray, do livro Hamlet no Holodeck, que ela fez essa descrição da mídia digital e chegou a essa... E tanto, eu vou até pular para essa parte já, o aspecto procedural, que seria a capacidade do ser humano, da máquina, estou confundindo máquina com ser humano aqui. A capacidade da máquina de executar operações de maneira autônoma, o que é o aspecto procedural, teria primazia no meio digital. Isso vários autores concordam com isso, a própria Murray, o Howard Cohen, o Alan Kay. O Alan Kay é uma pessoa importante aí na área da alfabetização procedural, de mídias digitais. O Michael Matheus, do Facade, como eu mostrei agora há pouco. Então, tem vários argumentos a favor dessa noção de que... E uma outra... E aí tem a crítica, e aí entra no capítulo das poéticas procedurais, que esse aspecto ainda é muito pouco explorado. Geralmente, os artistas tendem a empregar o meio digital como uma reprodução de meios tradicionais, talvez fosse uma ilustração no Photoshop ou escrever um texto no Word. Na verdade, você não está usando expressivamente o meio digital, você está criando obras expressivas, mas a expressividade do meio digital ainda em comparação com os outros meios de expressão artística, ainda é relativamente inexplorado. Então, tem um exemplo aí desse processo, né? O artista ele cria um algoritmo que, de certa forma, é uma metacriação, porque o algoritmo depois cria algo. E aí, essa criação do algoritmo pode ser considerada obra de arte. No caso do Aaron, que a gente viu, aquele quadro, aquela figura humana, pode ser considerada obra, ou a obra pode ser considerada o ato do Aaron, do sistema computacional, gerando aquela imagem que acontece, né, em exposições, ou a obra de arte pode ser considerada como um processo inteiro, que é no caso do live coding, que é quando o programador está em tempo real programando e aparecendo na tela, e aparece o código e aparece o resultado. Então, tem várias maneiras como as poéticas procedurais podem aparecer como obra. A gente analisa várias confusões que tem com relação às poéticas procedurais. Eu não vou poder falar de todas, mas por conta de ser um meio, de ser uma atividade em emergência, ainda bastante nova, ainda tem muitas confusões, mesmo de terminologia, na área de computacional de uma maneira geral, a própria terminologia da área ainda está em definição. Então, numa manifestação tão específica quanto as poéticas procedurais, isso acaba sendo ainda mais intenso. Então, essas aqui algumas ilustrações disso, né? No caso,
aquele da ponta esquerda de cima do Joshua Davis, que teve uma época que basicamente isso era arte procedural esse artista era arte procedural, que não é verdade, mas era o que aparecia mais. Isso com certeza evoluiu muito desde a época, mas tem muitas outras. A gente fala sobre as origens das poéticas procedurais, que desde a noção de que a arte e a técnica nunca estiveram separados, e isso é um segmento natural dessa noção de formalização junto com a expressividade, arte permutacional desde o século XV, música serial, arte conceitual e arte declarativa. A arte declarativa, mesmo sem computadores, é praticamente programação. É até engraçado ver umas obras de arte declarativa que parecem um algoritmo. E os primeiros artistas que começaram a mexer com isso, né? Artistas que já tinham um processo algorítmico e deram seguimento a isso com arte computacional. E aí, mais recentemente, você tem o Flash, um programa para criação multimídia, né? Que o pessoal usa bastante para fazer site, agora um pouco menos, porque a Apple parece que não gosta do Flash, e dentro do Flash tem o ActionScript, que é a linguagem de programação própria, que hoje já é considerada uma linguagem de programação independente, e foi um dos primeiros que realmente popularizou, ou seja, sempre houveram ferramentas para criação e manipulação procedural, mas no Flash você teve essa explosão de mais pessoas. Você vinha agências de publicidade, diretor de criação saber criar uma animação através de algoritmos. Isso foi realmente uma grande mudança. E projetos com Processing é uma linguagem de programação voltada especificamente para a arte visual, e é um pouco menos difundida, mas muito mais robusta para esse tipo de criação, e muitos outros exemplos também. Aqui são alguns exemplos de obras mais nos primórdios, né, dessa prática procedural. E aí, na nossa pesquisa, a gente determina uma metodologia para analisar os processos criativos em meios digitais de uma maneira geral e as poéticas procedurais especificamente, e que acaba fazendo perguntas como essas, né? Em que etapa que as poéticas procedurais são empregadas, em que etapa do processo criativo, em que elementos que elas atuam e como que esses elementos relacionam com a poética predominante da obra. E acaba sendo muito complexo, porque no meio digital o sistema é mais complexo, mas essa sistematização que a gente tenta fazer acaba tentando trazer isso para um escopo que é possível analisar e compreender para poder saber, né? E tanto informar quem quer estudar sobre isso, e como os artistas que querem entender como que eles podem se expressar através da proceduralidade do meio digital. E aí, as duas, eu vou começar a concluir aqui já. As duas discussões são, então, né, a noção de que essas práticas procedurais podem dar um olhar novo ao pensamento artístico, a como o ser humano pensa criativamente, e também analisar as poéticas procedurais como a maneira pela qual o meio digital pode ser realmente explorado de maneira expressiva. Então, tem vários outros exemplos. Eu não consegui mostrar isso tudo, mas quem quiser entrar em contato, vou colocar aqui, ver as referências, entra no blog da pesquisa ou manda um e-mail para mim. Eu te passo a pesquisa quando estiver pronto. No mês que vem eu deposito a dissertação, não pode mexer mais, aí eu mando em PDF. Acho que é isso. Obrigado, Daniel. Obrigado. É importante essa pesquisa. A questão do código, se é arte ou não, se o que importa é o output ou o código em si, são discussões que vêm sendo calorosamente praticadas desde a década de 60, até antes. E é muito importante esse tipo de abordagem. E o Braid, eu sou um grande fã. Que é a oficialização do God Mode, né? Quer dizer, voltar, eu caí, eu me mato, eu volto, eu tenho condições totais de voltar no tempo. E é um excelente jogo, super recomendado.
Queria passar a bola para o Daniel de Souza Neves Ora, que agora vai falar sobre arte e hackeamento. Obrigado. Bom, boa noite a todos presentes. Agradeço quem se dispôs a vir aqui e também quem está nos acompanhando pela internet. E faço aqui também um agradecimento ao Guilherme e também ao Itaú Cultural, né, pela organização desse simpósio aí para reunir, enfim, essas diferentes pesquisas contempladas no Rumos, né? A minha pesquisa, arte e hackeamento, ela foi realizada uma parte no mestrado entre 2008 e 2010 e enfim, esse momento é um pouco uma transição, porque eu continuo com esse tema e com outros enfoques, tratando dele no doutorado agora na Universidade de Brasília, no Instituto de Artes, né? Então, para dar um pouco de crédito também a quem contribui muito para isso, né? Os orientadores, a professora doutora Fátima Burgos, que me orientou no mestrado, e agora no doutorado, a professora Beatriz Medeiros. Bom, essa pesquisa teórica, né? Eu estou aproximando dois campos, né? Que entram em diálogo, né, nessa produção cibernética, tecnológica, né, da arte. E então esse uso recorrente, né, da palavra hacker ou do hacktivismo, né, do ativismo relacionado aos hackers, ou mesmo a palavra hackeamento, que, enfim, eu prefiro utilizar por uma série de questões, né, que vou expor durante a apresentação. Então, em primeiro lugar, assim, é um relacionamento que eu utilizo essa palavra concatenações, né, de relacionamentos de uma produção criativa com também uma produção que, de certa forma, tem um caráter político, né, e revolucionário. Então, um pouco indo na fonte de um pensamento contemporâneo do Gerhard Haunick, que é um teórico e filósofo da Áustria. Ele fala sobre essa relação da arte em diversos momentos, desde o século XIX até épocas recentes, essa relação da arte com a política, identificando, então, né, esse ponto de encontro, né, da arte e hackeamento. São poéticas tecnológicas, né, que consideram, então, essa abordagem hacker da tecnologia uma forma aí sinônima de hackeamento, né, e também pensar essa multiplicidade, né, das modalidades, né, de existência desse fenômeno, né, que tem um caráter de pluralidade, mas, ao mesmo tempo, demonstram, né, uma certa transversalidade. Não é possível trabalhar com categorias muito rígidas. Vou mostrar exemplos, né, de trabalhos que seguem um pouco a ideia de uma classificação, de uma tipologia, mas sem estancá-los, né, como quase pensar trabalha com tal mídia ou outra mídia. Bom, como caracteres, né, que são frequentes, né, a ideia de apropriação, né, a ideia de apropriação do software, do hardware, enfim, uma apropriação que busca uma autonomia de usos, né, a ideia de causar ruídos em circuitos de comunicação, de mensagens, a ideia de desviar funções e esse ativismo, né, que muito presente no movimento do software livre e, enfim, que também está, né, presente nesses exemplos, né, dessa arte e hackeamento. Por outro lado, há uma herança aí que não pode ser descartada de uma produção que se conecta com esse experimentalismo com as novas mídias, né, que hoje já não são novas, mas, enfim, desde os anos 70,
ou final dos 60, esse experimentalismo com essas mídias, né? A ideia de uma produção conceitual, relacional, contextual, enfim, todos esses termos da arte contemporânea que também acabam aí confluindo, né, nesse encontro da arte e hackeamento. Como traço característico, né, do trabalho com o digital, né, o hibridismo, né, que diversos autores apontam, e também essa possibilidade de pensar as culturas também de uma forma híbrida, né? E aí chegamos um pouco a essa ideia de programabilidade que está presente no Lev Manovich e em outros autores, mas no caso do Lev Manovich, com uma ênfase muito mais nessa mutabilidade, né, da mídia digital, pela sua característica de código, características de programação, e, por outro lado, esse encontro, né, com talvez um dos nomes, né, para se pensar a cultura hacker, a filosofia hacker, né, Richard Stallman, né, pensando essa questão da apropriação e do colaborativismo, né, na sua defesa do software livre, das liberdades, né, que o software deve ter, né? Então, como nesse encontro, então, a programabilidade apontada por Lev Manovich, né, se transforma aqui em uma reprogramabilidade, né, no sentido de dar ênfase, né, às apropriações, às possibilidades que diferentes grupos, pessoas, enfim, configurações que podem aí trazer, né, para esse código, como um código mutante, mas que é sim apropriado, né, e nessa apropriação ocorreria então essa ideia de uma reprogramabilidade. Entre várias definições para a palavra hacker ou hackeamento, enfim, eu opto, né, por uma definição que é um pouco abrangente, enfim, que gera uma discussão sobre isso, né, sobre se o hackeamento pode ser estendido a outras práticas ou não. E então a ideia de que hackear é a mesma coisa que produzir diferença, na visão do Tim Jordan, produzir diferença na tecnologia e pela tecnologia, uma visão um pouco mais restrita ao ambiente, né, computacional, e na visão do Mackenzie Wack, encarar o hackeamento como uma abstração, enfim, num pensamento filosófico, né, imaginar esse virtual, enfim, latências, possibilidades traduzidas para a realidade. Então, dessa forma, né, o hackeamento seria então estendido, né, à arte, como ele cita, a política, a biologia, a filosofia. Então, nesse pensamento que gera essa discussão até onde vai essa possibilidade de estender o conceito de hackeamento, que, na verdade, para Mackenzie Wack enfim, o tipo de abordagem da tecnologia que acaba gerando a identificação dessa subjetividade hacker, e não o contrário, que os hackers, na verdade, definem o hackeamento, mas sim uma inscrição dessa subjetividade dos hackers dentro de uma prática. E essa ideia da transversalidade, como eu mencionei no início, né, do Gerhard Raunig, dessas articulações, né, de máquinas artísticas e revolucionárias que se dão pelo menos em um de seus estudos, né, o Arte e Revolução, desde o século XIX. Ele cita vários casos, enfim, não vou me estender muito sobre isso, mas essa ideia de que há uma possibilidade de frequentes associações, articulações entre o campo da produção artística, esse campo mais ético, político, e que passa, então, não por uma incorporação, né, de um para o outro, né? Então, com arte e hackeamento, eu não quero dizer que toda arte tecnológica é hackeamento, e nem que todo hackeamento vai, a partir de agora, ser arte. Mas sim pensar
nos momentos em que essas duas situações se encontram. E aí vem, então, essas modalidades que são referenciadas em casos, né, que eu venho estudando, casos que demonstram alguns aspectos mais frequentes, predominantes, principalmente nesse campo discursivo, né, que se forma a partir de um trabalho de arte que é muitas vezes performático, que tem associação com manifestos, com, enfim, um campo que também se faz, né, também evidente, não só que aparece, que é selecionado por curadores e críticos e está presente em exposições, mas que também, graças à internet, aí acaba se colocando também. Então, agora, partindo para os exemplos, o primeiro exemplo é um trabalho com um vírus, né, desses dois coletivos, o 0100, enfim, esse nome é um pouco ilegível, enfim, um código, né, colocado aí, e o Epidemic, né, o Biennale Pi, de 2001, né, que foi lançado na Bienal de Veneza. Então, desculpem, um trabalho que é um código de vírus, né, que foi colocado numa grande Bienal de Arte, com a intenção de provocar, sim, uma polêmica sobre, né, a questão dos vírus. E, enfim, uma das imagens, né, desse trabalho é o alerta, né, de detecção do vírus, né, pelo Norton antivírus. E aqui uma outra imagem mostrando uma máquina infectada, né. Com isso, esses dois coletivos estão levantando questões, né, sobre essa vulnerabilidade que todos estão submetidos a partir do uso da tecnologia. Então, a programação desse código, né, também presente em algumas imagens do trabalho. O próprio código é uma imagem do trabalho, né, faz, então, enfim, essa ideia de um movimento, né, para questionar algumas concepções de funcionalidade ou disfuncionalidade, pureza, contaminação, que estão aí presentes, né, na tecnologia. O outro trabalho do Jodi é de 95, esse website com uma navegação um pouco assim à deriva, né, um site que, quando aberto, esse www.jodi.org, demonstra uma página com esses códigos em verde fluorescente, sem muita informação, mas clicando ali você acaba navegando para outras coisas, e uma navegação que não tem uma ordem muito específica, mas o interessante é que essa página tem esse diagrama de uma bomba H inserida no código HTML, né, o que faz com que aconteça, né, essa dispersão de signos e, enfim, então a ideia de que há uma explosão, e a navegação do site vai mostrar isso, um pouco ligando, né, talvez essa história da internet com as suas origens militares. Outro trabalho do Vukovic, de 98, aí já a ideia de uma apropriação do código ASCII, que serviria, né, como um dos primeiros códigos para a representação alfanumérica, e aí ele se apropria disso para fazer um processo aí de tradução de clássicos do cinema e do audiovisual, né? Então, Psicose, de Hitchcock, então algumas cenas, né, principalmente a cena do banheiro, né? Então, traduzido para esse código, né? E também o encontro, né, com a intervenção urbana, né, no caso, agora, uma artista daqui de São Paulo, né, Gisele Beugman. Esse trabalho de 2002, inserido no projeto Arte Cidade, né, Leste-Oeste, a ideia de transformar esses outdoors, né, de plataformas comerciais, transformá-los em plataformas de participação
né, uma participação remota, né, uma teleintervenção, né, em que as pessoas podiam visitar o site do trabalho, escolher a imagem, e essa imagem era, então, projetada no outdoor montado na Radial Leste. Um trabalho semelhante desse coletivo de hackers, o Chaos Computer Club, de 2001, Blinking Lights, transformando um prédio de Berlim num grande painel de luzes piscantes, né, essa gíria, né, do ambiente da informática, dos hackers, né, os Blinking Lights. Esse painel utilizado para animações, para jogos, participação de pessoas que enviavam mensagens pelo celular. No campo já de um ativismo mais aguerrido, aí, no caso o ITOI, esse coletivo que batalhou na justiça, né, porque a empresa de comércio online de brinquedos ITOIs, né, com S no final, questionou o uso do nome ITOI pelo coletivo de arte. E, então, houve aí uma batalha jurídica e, ao mesmo tempo, uma mobilização pela rede, juntando uma série de ativistas, hackers, artistas, enfim, que se envolveram, né, em protestos para derrubar o site da eToys, então, da loja de brinquedos, né, e também para difamar, né, criticar essa atitude da empresa. De forma que eles denominam, né, esse trabalho como a performance de arte mais cara da história, né, claro, com uma ironia, mas, de fato, né, a linha azul desse gráfico mostra as ações na Nasdaq da eToys caindo durante esse período de mobilização, né, e essa ideia da linha branca do eToy, né, subindo, né, então calculam aí pela Nasdaq, né, uma queda aí de valor acionário de 4,5 bilhões de dólares. O Critical Art Ensemble, já num viés da mídia tática, né, trabalhando com essa inserção desses pequenos dispositivos para colocar mensagens, né, causar pequenas intervenções no cotidiano, numa academia de ginástica, numa prateleira de cereais, né? Então, com pequenas mensagens ali para que as pessoas pensassem a partir de ironias, né, paródias, né, pensassem em outras coisas. Outro exemplo também do hacktivismo é o Electronic Disturbance Theater, que esse utilizou em 98, né, de uma tática que hoje, né, a gente vem ouvindo bastante na mídia, né, dos hackers que invadiram, que derrubaram os sites do governo brasileiro. Enfim, então, Electronic Disturbance Theater programou esse FloodNet como uma ferramenta para realizar exatamente isso, né, para que as pessoas pudessem enviar de diferentes pontos, né, a mobilização distribuída e remota, né, para derrubar sites como o da Bolsa Mexicana de Valores, tá, a partir dessa ação em rede. Já indo para uma característica dessa programação colaborativa e em código aberto, né, o exemplo do Dave Griffiths, o Al-Jazari, de 2008, que é uma espécie de game em que o participante pode, né, inserir com letras, com comandos muito simples, né, formas de comportamento desses robozinhos que aparecem no tabuleiro. Um extravasamento, e aí, enfim, um pouco como um exemplo que foge dessa utilização mais direta das mídias digitais, mas que faz menção, né, a essa dinâmica, o projeto Free Beer, do Superflex, outro coletivo, esse projeto de 2005, trabalhando com a ideia de estender o código aberto, né, do software para outras práticas. Então, a cerveja de código aberto, em que o rótulo
tem a sua receita e você, então, é convidado aí a fazer suas adaptações e publicar para benefício de interessados. Um trabalho também de apropriação, aí nesse caso do Lucas Bambosi, artista aqui de São Paulo também, Espio, que foi uma instalação montada aqui no Itaú Cultural também, entre 2004, o projeto foi feito entre 2004 e 2005, e essa instalação, né, uma instalação em que um aspirador de pó automatizado se transformava então num robô vigilante, né, com câmeras que captavam a imagem dos visitantes. Então a ideia é de pegar esse aparelho e transformar em outra coisa. E muito também nesse sentido, né, a gente tem trabalhos mais recentes, como desses coletivos Marginal e Gambiologia, de Belo Horizonte, também identificando essa intervenção direta, né, nos componentes eletrônicos, né, esses circuit bending, né, trabalhando então com oficinas para passar esses conhecimentos e montar esses instrumentos inusitados aí para fazer apresentações, performances artísticas, musicais. Eu vou pular esses últimos exemplos aqui, passar para a conclusão, tá? Esses últimos exemplos já tratando, eu iria indicar um pouco a questão da biotecnologia, com a ideia de decodificação de organismos geneticamente modificados, né, que têm, às vezes, patentes, e esses coletivos como BCL e o Critical Art Ensemble trabalhando na quebra desses códigos e publicação, né, para que todos possam ter acesso. Tá? Então, a ideia a partir, né, dessa dissertação de mestrado, né, cheguei então a esse ponto de conclusões, que na verdade são conclusões iniciais para outras questões, né, que eu venho trabalhando agora no doutorado. Tá? Então, essa, como eu disse, é uma tipologia inicial básica de alguns aspectos que são mais recorrentes, né, que apontam essa multimodalidade, essas variações, mas, ao mesmo tempo, a transversalidade de encontros, né, essa transversalidade política de encontros entre a produção artística e essa abordagem hacker da tecnologia. Tá? Essa pontuação do hackeamento como abstração, como produção da diferença, que é estendida, então, a outras, né, não só a tecnologia, o software, ao hardware, mas estendida a ideias de identidade, de domínio, controle e propriedade, né, apontando para, né, essa utopia, né, de transformação do nosso sistema capitalista, né, pensando na possibilidade de que mais pessoas participem das decisões e participem dessas decisões num mundo cada vez mais tecnológico, sim, intervindo nas tecnologias, né, e de forma que essa capacidade produtiva esteja mais aberta para mais pessoas. Aqui meu e-mail e o blog, tá? Quem quiser, enfim, entrar em contato comigo, tem outros materiais no blog, e aí com mais informações e referências. Obrigado. Obrigado, Daniel. Interessante a pesquisa. Está bem em voga hoje a questão dos hackers. Né, hoje saiu mesmo no jornal o hacker Douglas, que roubou 600 e-mails da Dilma. Então, a questão é aonde começa a criatividade, onde termina o ativismo. Enfim, essas fronteiras estão começando a ficar muito borradas cada vez mais, né? E, enfim, não só aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também teve ações de um grupo que se separou do Anonymous, que, por sua vez, aquele grupo que se mobilizou a favor do Wikileaks, e esse novo grupo, chama LuzSec, desafiou de uma maneira muito ambiciosa o FBI e a CIA, e outros sites também de empresas como a Sony. E então, quer dizer,
está se criando uma nova forma de poder aí, um poder tecnocrático, e eu queria ouvir um pouco o que você acha sobre essa nova forma de poder e quais são as aplicações estéticas, no caso, já que a gente está falando de arte política, né, que tem tudo a ver com essas formas de manifestações. Como é que você enxerga isso, Daniel? Bom, esses recentes ataques, na verdade, dificultam mais o meu trabalho, assim, porque, né, realmente colocam em evidência esse borramento de fronteiras, né, se a gente pode denominar dessa forma, esse cruzamento. Os hackers fizeram, né, um certo esforço ao longo dos anos, né, para um pouco se diferenciar de outros comportamentos da cibercultura, né, então denominando que que essas ações maliciosas, criminosas, seriam ações de crackers e não de hackers, né, tentando identificar os hackers como aqueles que seguiam uma ética de liberdade do conhecimento, de liberdade de expressão, uma ética de descentralização do poder, né? É claro que assim isso acaba, na verdade, criando, né, diferentes categorias, mas os crackers muitas vezes às vezes não são, mas às vezes são sim hackers, no sentido de que são pessoas que dominam a tecnologia de uma forma diferenciada, né? E assim, para o campo da arte, eu creio assim que muitos artistas, né, já tiveram problemas com isso, né? O Critical Art Ensemble, né, com essa confusão, né, que vem acontecendo, e não é uma confusão porque os governos, a polícia, etc., não entendem, mas até entendem bem e, na verdade, acabam então juntando esse hacktivismo com o terrorismo, o ciberterrorismo, né? Essas palavras acabam aparecendo bastante próximas, né? Inclusive a revista Época, eu acho que da semana passada, que publicou uma reportagem sobre os ataques aos sites do governo brasileiro, e várias vezes, né, comete nessa aproximação do hacktivismo com o ciberterrorismo. Aproveitando, chegou uma pergunta pela internet da Duane Ribeiro, aqui de São Paulo. Vai muito naquilo que a gente acabou de falar agora. Enfim, qual o alcance político das ações de grupos como o LulzSec, o Anonymous, o FailShell? E ela pergunta se realmente o hacktivismo pode trazer mudanças, ou se apenas agora estou fazendo uma interpretação da pergunta, ou se apenas uma forma de chamar atenção, né? Bom, assim, mudanças muito concretas, né? A gente não tem assim casos assim emblemáticos, mas é claro que se a gente pensar o hacktivismo, não estou pensando a arte hacktivista, né? Mas o hacktivismo de uma forma geral, né? Os efeitos, né, que isso tem trazido, pelo menos de uma certa conscientização das pessoas sobre o que fazem seus governos, as corporações, principalmente por meio do trabalho que tem sido realizado com o WikiLeaks, de vazamento desses documentos, um pouco também dessa relação das revoluções árabes recentes também com um ativismo digital. Então, enfim, não tem assim uma coisa muito concreta, assim. É claro que no campo da arte, né, a gente tem mais não é o chamar a atenção de um modo sensacionalista, creio eu, mas sim chamar a atenção, né, de um modo para que as pessoas reflitam sobre, né, essa presença, né, da tecnologia, presença massiva, pervasiva, ubíqua da tecnologia, né, nas nossas vidas. Legal. Tem uma outra pergunta da Cris Amazonas, que chegou pela internet também. Acho que aqui vale para o Daniel Ferreira. Ela faz uma seguinte reflexão, né? Vale para você também, Daniel, Ora.
Como vocês veem o diálogo entre arte e tecnologia no Brasil? Vocês acreditam ou veem nerds trabalhando juntos com grandes nomes da arte? Eu pergunto isso porque vejo apenas artistas falando em arte e tecnologia. Não vejo geeks, nerds interessados em discutir isso. O diálogo parece muito difícil. Eu acho que os maiores artistas de arte e tecnologia são os maiores nerds. Né? É que os nerds hoje são legais, então é difícil identificar. Antes eles eram, né, aqueles coisas icônicas, agora é tudo a mesma coisa. É mais difícil identificar só, mas eles são os maiores nerds, eu acho. É que é difícil ter que definir nerd para mim. É outra... Eu queria complementar o que ele acabou de falar. Claro. Não sei se já... Não, claro. Que eu acho que a noção de hacker, de hackear, ela não é essencialmente ruim, né? Ela é boa porque significa experimentar um meio, né? E aí eu acho que a ideia tanto que, aí tentando fazer a ponte do projeto que ele apresentou com o que eu apresentei, a arte hacker seria uma das manifestações mais intensas da noção de você realmente aproveitar o meio digital pelo que ele tem de próprio, que é de você ir lá e fazer o que você quer. Eu não gostei do Word, eu quero fazer o Word virar um jogo. Aí os caras vão lá e mexem, vira, e essa é uma manifestação bem evidente. Mas nem sempre é arte, né? E nem sempre é revolta também, né? Às vezes é experimentação, né? É só complementando aqui. Não, bacana. Você queria falar... O Brasil, a relação geeks e artistas, né? Na verdade, eu acho que a produção muitas vezes envolve coletivos que trabalham com diferentes, né, especialidades, né? Pessoas que têm conhecimentos diferentes, né? Falta talvez uma evidência maior, né, desses geeks, dos hackers propriamente, mas talvez não seja uma questão, não sei, para eles, talvez, sim, para o campo da arte, como uma produção, né, em que os artistas acabam, né, criando essa reflexão, né, como já talvez como um processo histórico, né, de refletir, né, sobre isso. Mas, enfim, não tem muitos palpites, não. Agora, como uma tendência que vem ocorrendo, né, eu talvez voltando ao início da pergunta, como vejo a arte e tecnologia, a arte tecnológica no Brasil, nos últimos anos, 2 anos, talvez uma ênfase muito grande nessa apropriação de usar arduinos, software livre, enfim, essa ideia de um pouco do que esses coletivos como Gambiologia e o Marginalia têm feito, né, em Belo Horizonte, essa ideia de uma intervenção direta que envolve, né, muitas vezes essas realizações de oficinas, né, para passar um pouco isso para outras pessoas. O que eu queria comentar, fazendo um adendo, é que esses laboratórios experimentais digitais que o Felipe tão bem mapeia hoje pelo Brasil, eles não estão contentes apenas em mexer em código, eles estão agora preocupados em mexer com hardware também, né? A questão um trabalho de muitos da lista Red Labs vão muito nessa linha. Então, quer dizer, trabalhar de uma maneira completa, né? Não só com software, mas com hardware também, né? E, enfim, não chegou mais perguntas, acho que vocês queriam comentar mais alguma coisa para fechar a mesa? Eu quero fazer um comentário. Eu gostei da tradução de Circuit Bending para Gambiologia, achei excelente. Aliás, eles estão querendo transformar aquela exposição num festival, né? Então, o Gambiarrologia é um movimento interessante que vale a pena prestar atenção no que eles estão fazendo. Bom, eu queria perguntar para o Daniel Ferreira um pouco sobre esse trabalho do Random Dance, né? Sim. Você citou. Ele vem sendo utilizado
por aquele grupo ou ele já é apropriado por outros? Então, como é que acontece isso? O nome é Choreographic Language Agent, é o agente de linguagem coreográfica. Ele foi desenvolvido da Random Dance junto com uma produtora chamada Open-Ended, né, aberta, e eles juntos desenvolveram, baseados no estilo, no jeito ali do diretor da companhia, o Wayne McGregor. E aí, mas a ideia é que essa ferramenta depois qualquer coreógrafo vai lá e pega e coloca, né, os movimentos dele e tudo mais. A ideia é que passe a poder ser usado, mas por enquanto é só por eles. E aí agora no final, acho que esse ano, não sei quando, acabou de lançar, de abrir um festival, um espetáculo dele chamado FAR, que usa esse sistema, se quiser procurar. Bacana. Bom, se vocês não quiserem fazer comentários finais... Tem mais perguntas. Alguém tem pergunta na plateia? Pode gritar aí. Desculpe, qual é o seu nome? Eduardo. Sempre entendi bem essa questão do projeto de lei que restringe liberdades na internet. É nessa linha dessas iniciativas? Tá. Bom, eu acho que tem um efeito colateral, né, dessa ação hacker e hacktivista, né, que infelizmente deve ser pensado, né, inclusive eu imagino, né, é uma opinião que deve ser pensado por quem reflete sobre isso e quem está promovendo essas ações, na medida que a gente acaba dando justificativa e razões, né, para iniciativas que tentam, né, então criar mais mecanismos de controle, né, para a internet. Né, questionamento se o anonimato na rede é um direito ou se isso deveria cair, enfim, são limiares aí perigosos, né, que acabam, né, os hackers e hacktivistas acabam, né, quando fazem ações desse tipo que chamam a atenção, né, acabam suscitando aí um debate público e dependendo aí da cobertura, né, que ocorra na mídia, né, é claro que a opinião pública vai acabar se formando de forma favorável, porque é muito ruim ter um computador hackeado, né, muito ruim. Então, assim, experiência própria, eu estava terminando a dissertação e tive meu computador hackeado, assim, na época, enfim, e foi um certo transtorno, né, um programa como malware inserido no computador e aí eu perdi um tempo para conseguir limpar. Então, assim, só que eu também limpei o computador com a ajuda dos fóruns de hackers. Então, assim, os hackers estão aí, podem ser hackers crackers, hackers de chapéu preto, enfim, fazendo atividades maliciosas, mas eles também são muito necessários para garantir aí, enfim, possibilidades de liberdade com a tecnologia. Eu acho que essa lei Azeredo, né, que a gente temos que debater, porque ela vai no caminho de uma restrição absoluta. Então, quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso, logicamente, haver alguma constrição, mas também não se pode cercear tanto, sim, a liberdade que a internet proporciona.
quer comentar? Meu comentário sobre isso é vago, é difícil, não sei. Não é meu comentário pessoal é que tem que ser bem estudado, porque é complicado mesmo a questão do... Mas sobre hacker, eu acho que a maioria dos hackers não quer prejudicar, eles querem mostrar que eles entendem o sistema né? Dificilmente eles vão entrar Tem muitos casos de hacker que entra em banco e mostra que eu consegui mudar o seu nome na sua conta, mas não peguei nenhum dinheiro porque eu só quero mostrar que eu sei fazer isso. Então acaba sendo essa distinção do hacker para o ativo. Chegou uma pergunta aqui pela internet, né, da Wanda. Assim, a gente estamos mais falando da parte política do que a parte artística, mas dando ênfase aos nerds, né? Ela pergunta como será o futuro nerd, né? Uma vez que o atual já não é tão iconizado. Esta é a pergunta que veio da internet. A gente tem que fazer uma interpretação. Acho que eu falei do iconizado. Sim. Então, de repente, você pode... Não sei. Tentar... O meu negócio é arte. Aqui. Então... na verdade, o fundamento é a arte, né? A meta da mesa é discutir o hackeamento do ponto de vista estético. Eu gostaria de fazer só um claro. breve. Assim, acho que muitas vezes a gente fica procurando respostas, né? E talvez essas respostas sejam muito mais produto de dinâmicas e processos políticos e menos da arte, né? A arte está levantando questões, então a gente acaba estudando e levantando mais questões. Eu acho que é mais nesse sentido, né, Daniel? Também a arte acaba... eu acho que isso é positivo, não é assim, que responsabilidade, só levantou questões e não me deu nenhuma resposta, mas se ninguém questiona, como é que fica, né? Então, acho que a arte levantar questões, suspender esses consensos, eu acho que é realmente positivo. E chegou uma pergunta que faz a gente voltar um pouco para o campo da arte. É uma pergunta da Karina, aqui de São Paulo. Ela diz assim, né? No Brasil, existem poucas empresas que se utilizam de arte e tecnologia para a realização de projetos. Esta é uma área pouco explorada ainda no Brasil, certo? Para se especializarem nessa área, é necessário já estar no ambiente de programação? Pois é difícil conhecer alguém que já chega sabendo. Acho que é mais uma pergunta de inserção de mercado. Acho que já é complicado falar de arte e empresa, né? Eu também acho. Já complica, mas eu acho que o que ela quer dizer se arte e tecnologia você precisa saber programar. Eu acho que uma das coisas que a gente trata na nossa pesquisa é justamente a evidência que o uso do meio digital tem no meio, porque mesmo que nos anos 60 já tinha ali uma pessoa fazendo arte procedural, isso obviamente tem relevância, mas interessa a gente pensar como que isso está acontecendo na produção artística contemporânea, e isso tem que ter significado. Mais artistas têm que estar usando essa ferramenta. Então, quanto mais ferramentas surgem que permitem que desde uma pessoa que não sabe programar consegue criar, se expressar proceduralmente, isso já é um avanço. Isso existe muito. Tem muitas linguagens de programação que você programa montando blocos e no final você tem e para criança, inclusive, o Alan Kay, que eu mencionei aqui, ele fala muito da fluência procedural, que é você aprender a pensar proceduralmente e programar, e ele cria programas para criança, que ele fala que é a criança que vai entender isso. O adulto já não entende isso aí, já tem que pegar desde novo para ter essa noção já imbuída. Então, acho que não é... Se você quer entrar em arte e tecnologia, não precisa aprender a programar, precisa aprender a entender o que significa o computador, o que significa proceduralidade, o que é... Acho que é essa linha. De repente, o processing, né? Que o processing linguagem... ainda é programado. Eu considero como... Seria a linguagem das tartarugas do Kay para adultos, né? É bem mais complexa, né? Não, que a logo. Brincadeira. Mas eu acho que mas é engraçado, porque tem uma graduação, na verdade. Se você entrar no Word, você vai conseguir achar macro. O macro é uma coisa procedural. Uhum. Você está... estou cansado de fazer isso 100 vezes. Você cria um macro e ele faz. Uhum. Você acabou pensando proceduralmente ali. Sim. Que é diferente de você escrever a palavra
arte. Você escreveu, você não está pensando proceduralmente, você está pensando estaticamente. Mas se você vai criar um processo, você já está pensando. Então, é levar isso adiante e não é necessário ser programador ou ser... Né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Assim, a minha perspectiva é um pouco... eu faço trabalho teórico, né, nessa área e infelizmente, não programo, até gostaria, e se tivesse tempo, ou quando eu tiver tempo, mas eu não tenho como responder sobre essa necessidade, né, de programação. Só, né, com essa ideia de um hackeamento, né, que perpassa diversas dinâmicas, né, que pode ser estendido para outras áreas, né, então, talvez cabe a pergunta, programar em que linguagem? Né? Então, tem as linguagens computacionais, mas outras linguagens aí de comportamentos que vão também na direção de um relacionamento com a tecnologia, mas que às vezes, né, passam mais por questões políticas e um pouco dispensam a ideia de um código, né? Mas, enfim, são discussões aí até onde esse hackeamento pode ser levado, né, como conceito. Ok. Então vamos encerrar. Não chegou mais perguntas. Queria agradecer aos dois Daniéis pela presença e pela exposição. Queria lembrar que amanhã é o último dia do simpósio. Tem uma mesa às 4 e uma mesa às 7. E agradecer os internautas e as pessoas que vieram presencialmente aqui prestigiar essa mesa. Obrigado a todos. Até amanhã. Obrigado. Boa noite.